A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que esteja tudo bem consigo. Também estou bem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estou mais uma vez, meu irmão, para nós darmos a sequência ao nosso tema que nós estamos a falar, o porquê da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. E este tema, meu irmão, abrange a doutrina da salvação e da redenção do ser humano em Jesus Cristo. E dali, meu querido irmão, eu lhe convido para você partilhar para mais pessoas que você puder. Daqui a um minuto nós vamos começar. Pega já o seu caderno, a sua esferográfica, porque, como tenho dito sempre, as minhas lives têm o caráter de ensino. Grandioso és tu. Pois, meu irmão, minha irmã, vamos começar. Eu lhe convido para nós agradecermos ao Pai e deixar este momento nas suas mãos. A palavra nos disse no livro de João, capítulo 6, do seu versículo 63, Jesus disse: a carne nada serve, mas o Espírito é que vivifica. As minhas palavras são o Espírito e vida. Na palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que encontrar a vida. E Jesus disse: de você mesmo nada pode fazer se vocês não estiverem em mim. E em tudo que nós vamos fazer, temos que começar a pedir para que Ele esteja no meio de nós. Porque, meu irmão, lá em 2 de Coríntios, capítulo 2, 14, 15, o Paulo dizendo, meu irmão, minha irmã, em que o homem animal não consegue perceber as coisas do Espírito, só o homem espiritual que consegue perceber as coisas do Espírito. E porque o Espírito vai até conhecer o pensamento do Senhor. E dali eu lhe convido para nós dizermos obrigado ao Pai e deixar este momento nas suas mãos. E peço que partilhes também para mais pessoas que você puderes. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te dizemos obrigado mais uma vez pela graça, pela misericórdia, por tudo quanto o Pai tem feito no meio de nós. Senhor, louvado seja o seu nome, porque ninguém é igual a ti, Senhor. Está escrito em João 6:27, Senhor Jesus, Pai, não trabalhei pela comida que pereça, mas trabalho pela comida que dá vida eterna, ou essa comida que dá vida eterna é a sua palavra. Cá estou mais uma vez, Senhor, não é falando de mim, não é falando, Senhor, da minha família, não é falando do meu tio, mas falando de você, Senhor. Eu peço que coloque a palavra certa na minha boca, para que todos aqueles também que vão me ouvir, Senhor, que possam beneficiar alguma coisa, Senhor Jesus, ou seja, que possam encontrar a vida nesta palavra, Senhor. Pai, louvado seja o seu nome. Eu sei, meu Pai, que você apoiava o testemunho dos seus apóstolos pelo milagre, pelo prodígio, Senhor. Peço, Senhor, que esta mensagem, Senhor Jesus, pela sua vontade, Senhor Jesus, que seja acompanhada pelo milagre, que seja acompanhada pelo prodígio, Senhor Jesus, que cura os corações quebrantados, Senhor, que cura, meu Pai, porque Tu és nosso Pai. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Jesus, por ter ouvido a nossa oração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazareno, dissemos amém. Pois amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Nós estamos aqui falando sobre um tema que é um ensinamento, o porquê da morte de Jesus Cristo na cruz. E este tema, meu querido irmão, abrange a doutrina da salvação, a doutrina da salvação e da redenção do ser humano em Cristo Jesus. E hoje nós estamos no nosso vídeo número 4, já tem muita coisa, posso dizer que já falamos, né, ao longo deste tema, razão pela qual eu aconselho a pessoa que vai nos seguir hoje, que comeces do vídeo número 1, para que você tenha, meu querido irmão, minha querida irmã, a compreensão daquilo que nós estamos aqui abordando. Bom, no vídeo número 3, nós começamos, meu irmão, minha irmã, ou seja, no vídeo número 3, nós terminamos de dizer que, meu irmão,
o último, a terceira pessoa que pecaram é a toda a humanidade. Porque eu comecei a dizer em que nós não podemos entender a doutrina da salvação em Cristo Jesus ou a doutrina do ser humano se antes, meu irmão, nós compreendêssemos a origem do pecado, por onde o pecado começou. E dali eu disse-nos que o pecado começou do céu. O pecado começou do céu. O primeiro ser que pecou é o diabo. E o segundo ser ou criatura que pecou é Adão. E o pecado do Adão, meu querido irmão, minha querida irmão, atingiu toda a raça humana. Eu dei muitas passagens bíblicas e muitas explicações, meu querido irmão, minha querida irmão, relativamente a isto. Por exemplo, se vocês forem em Romanos capítulo 5, do seu versículo 12 a 21, eu dei muitas passagens relativamente a isto, em que o pecado do Adão atingiu todos os seres humanos, porque, meu querido irmão, porque a palavra diz que todos os seres humanos pecaram, ou a terceira pessoa, ou a terceira classe que havia que pecou, meu irmão, minha irmã, e toda a humanidade, meu irmão, esteve no pecado do Adão. Razão pela qual, se vocês pegar comigo, Salmos capítulo 51, do seu versículo 5 a 7, Davi dizendo que eu fui nascido no pecado. Fui nascido no pecado, desde madre da minha mãe, eu fui nascido no pecado. Qual é este pecado, meu irmão, minha irmã? Este pecado não é o pecado da mentira, não é o pecado do adultério, mas é o pecado que nós herdemos no Adão. É o pecado que nós herdamos, ou seja, o pecado que nós herdamos através do Adão. Eu expliquei tudo isso. E eu comecei a dizer também, meu irmão, em que houve, depois de Adão cair na transgressão, antes que o Senhor o expulsasse do jardim de Éden, o Senhor fez algo, fez um ato profético. Qual é este ato profético que o Senhor fez? O Senhor mata um animal. Ao matar este animal, meu irmão, minha irmã, ele fez a roupa do pelo do animal, vestiu Adão e Eva. Só depois disso que eles foram expulsos do jardim de Éden. Só depois disso foram expulsos do jardim de Éden. E comecei a explicar que aquele ato, meu irmão, que foi feito no jardim de Éden, havia pessoas também, por exemplo, Caim e Abel. O Caim foi dar oferta a Deus, o Abel também foi dar oferta a Deus, mas Deus vem se agradar da oferta do Abel, porque a oferta do Abel era um animal sacrificado, era um animal. E falei também da história, um pouco da história de Noé, quando depois do dilúvio, meu irmão, depois de secar a água do dilúvio, Noé faz uma oferta a Deus, construi um altar, coloca a oferta ali, e naquela oferta Deus se agradou dessa oferta, Deus veio fazer aliança com Noé. E depois falei também do Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, do seu versículo de 1 até 18, que eu falei de Gênesis, capítulo 22, e depois, de 1 até 24, e depois, meu irmão, eu vi falar conosco em que, meu querido irmão, tudo o que eu estou falando é resumo daquilo que nós já falamos para nós agora entrarmos no nosso ponto de hoje. Então, todos esses sacrifícios que tinham sido feitas ou que eram feitas na antiga aliança, não vou dizer ainda na antiga aliança, nas primeiras pessoas que caminharam com Deus, por exemplo, Abraão, por exemplo, Noé, por exemplo, Jacó, todos eles tinham o hábito de fazer sacrifícios a Deus. Por exemplo, se vocês pegarem 1 de Reis, capítulo 8, quando Salomão estava fazendo a dedicação do templo a Deus, eles trouxeram muitos animais, né, para dar sacrifício a Deus. Ou seja, todos esses sacrifícios que eram feitos de matar animal, de sacrificar a Deus, Deus veio incorporar esses sacrifícios na lei mosaica. A razão pela qual, meu irmão, minha irmã, os leitores da Bíblia sabem em que o povo de Israel estiveram no Egito, mas Deus,
havia enviado Moisés, né? Deus havia enviado Moisés para que Moisés isse libertar este povo. Mas, meu irmão, Moisés fez tantos milagres no Egito, mas os milagres que Moisés fez eram insuficientes para, meu querido irmão, libertar este povo. Foi preciso a morte de um cordeiro. Se você pegar comigo Êxodo capítulo 12, ao longo do tempo explicarei muito em detalhe sobre Êxodo capítulo 12, porque esconde muita coisa também. Então, o que fez com que o povo de Israel saísse do Egito foi a morte de um cordeiro. Só depois da morte de um cordeiro, eles comemoraram a Páscoa, só assim que o povo conseguiram sair. O faraó não conseguiu mais deter aquele povo, ele libertou, abriu o coração por causa daquilo que ele tinha visto, que todos os primogênitos do Egito eram mortos. Ele abre o coração, disse a Moisés e Arão: pegam o vosso povo e parte. E só assim que partiram. Mas, meu irmão, minha irmã, quando chega no Monte Sinai, o Senhor, em Êxodo capítulo 19, 20, o Senhor veio dar mais leis ao Moisés. Mas dentro desta lei que o Senhor havia dado ao Moisés, havia 5 grandes sacrifícios, que esses grandes sacrifícios, meu querido irmão, que eu falei: primeiro sacrifício, o sacrifício do holocausto; segundo sacrifício, o sacrifício de flor de farinha; havia sacrifício da ação de graça, o sacrifício da paz; havia sacrifício de expiação de pecado; havia sacrifício de culpabilidade. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, encontra-se em Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 2, Levíticos capítulo 3, Levíticos capítulo 4, Levíticos capítulo 5, Levíticos capítulo 6, Levíticos capítulo 7. E se vocês foram em Levíticos capítulo 16, ali, meu querido irmão, minha irmã, nós veremos que havia o grande dia de expiação. Mas, meu irmão, eu vim vos dizer em que, quando chegamos em Jeremias capítulo 31, do seu versículo 31 a 34, Deus vem prometendo em que ele fará uma nova aliança, uma aliança diferente daquilo que ele fez com o povo de Israel. Daquilo que ele fez, ou seja, daquilo que ele fez com os seus antepassados, porque não conseguiram, meu irmão, segurar aquela aliança, mas eles violaram aquela aliança, razão pela qual o Senhor vem prometendo que ele fará uma nova aliança. E ao fazendo uma nova aliança, o Senhor havia dito que eu enviarei o meu mensageiro. Eu expliquei qual foi esse mensageiro. Esse mensageiro é João Batista. Por exemplo, Isaías capítulo 40, no seu versículo 3, que Isaías profetizou que estou vendo alguém gritando no deserto, preparando o caminho para que o Senhor possa passar. E se nós pegarmos Mateus capítulo 3, a partir do seu versículo 1 até o versículo 17, ali nós veremos, meu querido irmão, minha querida irmã, em que a profecia do João Batista, ou seja, a profecia do Isaías vem se cumprindo em João Batista, porque quem estava no deserto gritando, comendo mel, tinha veste de pele de camelo e comia mel e gafanhoto, era o João Batista. O João Batista, quando ele veio, ele começou a batizar as pessoas. Mas o que ele dizia? Ele dizia que eu vi simplesmente para vos batizar na água, para mostrar que vocês se arrependeram de verdade. Mas tem aquele que vem depois de mim, eu não tenho hora de carregar ou de carregar as suas sandálias, ele vos batizará em espírito e fogo. E quando João Batista falando isso, ele vê Jesus Cristo entrando na água. O que João Batista disse? Em João capítulo 1, do seu versículo 21, a palavra diz-nos que, meu irmão, minha irmã, o João Batista apresentou Jesus Cristo. O mesmo de lá, de Mateus capítulo 3, do seu versículo 1 a 7, quem João Batista apresentou? João Batista apresentou Jesus Cristo, que veio, meu querido irmão, minha querida irmã,
para fazer o quê? Que João Batista veio para preparar o caminho. Para preparar o caminho. Agora, qual é, meu querido irmão, minha querida irmã, o objetivo principal de Jesus? Porque João Batista já apresentou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Razão pela qual, meu irmão, minha irmã, que eu disse, nós não podemos compreender, considerar a morte de Jesus Cristo, obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo se nós não tivermos a compreensão do que ele fez. Dizer que Jesus morreu na cruz para salvar meus pecados é muito bom. Jesus morreu na cruz para me libertar, tudo isso é muito bom. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu, como alguns dizem, para que eu não seja mais pobre, é muito bom. Jesus Cristo morreu na cruz para que os demônios não me dominem mais, tudo é muito bom. Jesus morreu na cruz para que os espíritos malignos não tenham mais poder, e tudo isso é muito bom. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não compreender o que quer dizer a morte de Jesus Cristo na cruz, você continuará a ser ignorante. Você continuará a ser ignorante, ou seja, você terá uma informação que não tem conteúdo. Você terá uma informação que não tem conteúdo. A razão pela qual estou aqui, meu irmão, de falar, de apresentar o porquê que Jesus Cristo morreu na cruz. Por que ele morreu na cruz? E esta mensagem abrange a doutrina da salvação, abrange a doutrina da redenção do ser humano. Acompanhar esta mensagem, meu irmão, minha irmã, a sua forma de orar vai mudar, a sua forma de servir Jesus vai mudar, a sua forma de ver Jesus Cristo vai mudar, a sua forma, meu querido irmão, minha querida irmã, de caminhar com Jesus Cristo vai mudar. Bom, por que Jesus Cristo agora veio? Qual é, meu irmão, o caderno de encargo de Cristo? Qual é o caderno de encargo de Jesus Cristo? Qual é o objetivo principal, a missão de Cristo? Meu querido irmão, minha querida irmã, muitos de nós gostamos de ir não naquilo que está escrito. A missão, o caderno de encargo de Cristo Jesus, nós, antes daquelas profecias dos profetas já profetizaram, chegarei lá, mas nós vamos em Mateus capítulo 1, do seu versículo 18 a 21. Mateus capítulo 1, do seu versículo 18 a 21. Mateus capítulo 1, do seu versículo 18 a 21. A palavra diz-nos o seguinte: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Amém. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Amém. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui, meu irmão, minha irmã, já foi dito em que você lhe dará o nome de Jesus, porque, meu irmão, minha irmã, ele salvará o seu povo do seu pecado. Não é você lhe dará o nome de Jesus, porque ele vai dar a riqueza às pessoas.
Não ele dará o nome de Cristo, de Jesus, porque ele vai dar boa vida às pessoas. Não ele dar nome de Jesus Cristo, porque ele vai fazer com que os cristãos, com que as pessoas que lhe seguem tornassem ricos. Não, o anjo disse que você lhe dará nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, meu irmão, nós compreendemos que o objetivo, a missão de Cristo é para salvar pessoas do pecado, não é para dar-nos dinheiro, porque muitas pessoas dizem que um cristão não pode ser pobre. Um cristão não pode ser pobre. Um cristão não pode ser pobre, meu irmão. Em que Bíblia que vocês leram tudo isso? Em que Bíblia? Então, meu irmão, minha irmã, chegarei de falar, o objetivo principal de Jesus era para, meu querido irmão, nos salvar do pecado. Mas vamos chegar também a explicar qual é o pecado. Ele vem para nos salvar do pecado. A razão pela qual, se você pegar comigo, em Lucas capítulo 19, do seu versículo 10, na boca de Jesus Cristo, ele próprio falou, Lucas capítulo 19, do seu versículo 10, a palavra diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ou quem foi a primeira pessoa que perdeu? Quem foi a primeira pessoa que perdeu? A primeira pessoa que perdeu é Adão. E a segunda pessoa que perdeu, o segundo grupo que perderam, são a humanidade. Então Jesus Cristo veio com o objetivo de buscar quem esteve perdido. Não é para nos dar dinheiro, não é para nós sejamos ricos, não. Isso não foi a missão de Jesus Cristo. Isso não foi, meu querido irmão, a missão de Cristo. Porque muitos, meu irmão, pensam que quando nós estamos a orar, na oração nós temos que ficar rico. Não, meu irmão, ninguém fica rico na oração. Para você ficar rico, tens que trabalhar. O Abraão, meu querido irmão, minha querida irmã, era um homem rico. Nunca na palavra de Deus nos mostraram, não sei se você já encontrou, mas eu nunca vi, se você já encontrou um só versículo que diz que o Abraão ficou rico pela oração, meu irmão me dá, mas Abraão trabalhou. João capítulo 1, em João capítulo 1 você verá que Jó estava trabalhando, mas Jó estava trabalhando, Deus abençoava o trabalho da mão do Jó. E se você ler também em Gênesis capítulo 26, você verá ali a história de Isaac, meu querido irmão, minha querida irmã, que ele havia cavado os primeiros poços foram recuperados, mas o Senhor veio, meu irmão, lembrar de Isaac e prosperar a obra, o trabalho de Isaac, não é a oração de Isaac. Então, meu irmão, razão pela qual a palavra disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, do seu versículo 19, se a nossa vida em Cristo Jesus depende na vida terrena, nós somos as pessoas mais miseráveis de todos. Há pessoas que oram, há pessoas que têm dinheiro, mas não oram. O milionário, o primeiro milionário desse mundo não é cristão. Há pessoas que têm dinheiro, mas não são cristãos. Mas muito de nós hoje, quando você vai na igreja, você vê que não, Deus não está a abrir as portas, Deus não está a me abençoar, então Deus não opera, Deus não faz, você desce. Não, meu irmão, isso não foi o objetivo de Jesus Cristo. Isso não foi o objetivo de Cristo. Jesus veio procurar quem está perdido. Jesus veio salvar quem está perdido. A primeira preocupação de Cristo Jesus em que você sai na ignorância, em que você sai na perdição e voltar a Ele. Esse é o primeiro objetivo. Razão pela qual lá em Lucas capítulo 15, creio eu, a partir do seu versículo 10, a palavra diz que é uma alegria no céu quando um pecador se converte. Há uma alegria no céu quando um pecador se converte, mas não há uma alegria no céu quando alguém casa. Não há uma alegria no céu quando alguém construi uma casa. Não há alegria no céu quando alguém conseguiu um emprego. Não há alegria no céu quando alguém consiga alguma coisa para comer. Não há alegria no céu quando alguém tiver milhões de dinheiro no banco. Ou a palavra diz lá em Lucas capítulo 12, aquele que é rico
nos seus olhos para Deus é pobre. Jesus não veio, meu querido irmão, minha querida irmã, para curar a sua doença também. Chegarei lá, porque que Jesus Cristo curou, porque que Jesus Cristo multiplicou os pães, mas o objetivo principal de Cristo Jesus é procurar quem esteve perdido, encontrar quem esteve perdido para, meu querido irmão, minha querida irmã, seja salvo por ele. E se você pegar também comigo, Lucas, capítulo 32, do seu versículo, não, Lucas capítulo 5, do seu versículo 32, peço desculpa. Lucas capítulo 5, do seu versículo 32. Jesus disse a mesma coisa. Ele confirma a mesma coisa. Ele confirma a mesma coisa. Lucas capítulo 5, do seu versículo 32. Aqui Jesus Cristo falando. Eu não vi para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Eu não vi para chamar os bons, mas eu vi, meu querido irmão, minha querida irmã, chamar os pecadores. Razão pela qual a primeira pregação de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, do seu versículo 17, arrependai-vos, porque o reino do céu está próximo. Mas hoje, nos colocaram um evangelho, uma mensagem, em que Jesus Cristo, nos apresentaram Jesus que promete riqueza. Nos apresentaram Jesus que promete dinheiro. Nos apresentaram Jesus que promete vida boa. Nos apresentaram Jesus que promete vida boa. Razão pela qual muitas pessoas, meu irmão, que vão à igreja, mas depois vê que nada acontece, ele vai e recua atrás, porque ele não sabe por que vem à igreja. Ele não sabe por que ele está a seguir Jesus. Ele próprio não sabe por que Jesus Cristo veio. Razão pela qual nas nossas orações de sempre choramos: Pai, dá, Pai, abre, Pai, ajuda. Pai. Não, meu irmão, nós temos que compreender. Temos que compreender o objetivo principal. Objetivo principal da missão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vou pegar com vocês Lucas capítulo 4, do seu versículo 16 a 20. Lucas capítulo 4, do seu versículo 16 a 20. O que aqui Jesus Cristo disse? Lucas capítulo 4, do seu versículo 16 a 20. A palavra diz: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido, num sábado, conforme o seu costume. Foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. Acompanha. Lhe deram o livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro. Encontrou o lugar onde está escrito: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar a boa notícia aos pobres. Para levar a boa notícia aos pobres. Aos pobres, ou aos pobres, aqueles que não têm Espírito, aqueles que não têm a palavra de Deus, aqueles que não têm a verdade, a verdadeira mensagem de Deus, são esses pobres. Israel e as nações também. Ele enviou para anunciar a liberdade aos presos. Me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Quais são esses presos? Todos nós, meu irmão, estivemos não é na prisão primeiro do diabo, não. Há na prisão dos laços da família, não. Há na prisão da maldição da família, não. Todos nós, meu querido irmão, estivemos presos no pecado. Todos nós, toda a humanidade esteve presa no pecado. Toda a humanidade esteve presa no pecado. Então ele veio para, meu querido irmão, anunciar a nossa libertação. Razão pela qual tem uma passagem que eu gosto. Colossenses capítulo 1, do seu versículo 12 a 14. A palavra diz: agradece o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tornou capaz de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz e nos libertou dos nossos pecados. Desculpa, nos libertou dos poderes do maligno e dos nossos pecados. Então Ele veio para libertar os presos. Quais são esses presos? Não são presos com o espírito maligno, não. Isso não foi primeiro a missão de Jesus Cristo. Eu sei que muitos de nós resumimos a missão de Cristo por facto de curar. Nós resumimos a missão de Cristo por facto de fazer milagre. Não, isso não foi a missão dele. A missão principal é vir procurar quem esteve perdido. A missão principal, o objetivo principal é vir procurar quem esteve perdido. Razão pela qual ele disse: todos aqueles que Pai me der virão a mim e não lhes rejeitarei fora. Todos aqueles que Pai me der virão a mim e não lhes rejeitarei fora, não lançarei fora. E dar a vista aos cegos. Dar a vista aos cegos. Não são cegos assim, o cego de nascimento. Sim, Jesus sim deu vista aos cegos. Mas essa passagem de Lucas capítulo 4 não quer dizer cegos assim do ser humano, não. Todos nós estamos cegos, estivemos cegos, estivemos na cegueira, na ignorância da palavra de Deus. Estamos na ignorância de Deus. Razão pela qual Ele veio para, meu querido irmão, nos libertar primeiro do poder do mal, nos libertar primeiro da pobreza, de falta de conhecimento, e segundo, nos libertar, meu querido irmão, minha querida irmã, anunciar a liberdade, porque toda a humanidade esteve preso no pecado. E depois, dar vista aos cegos, nos dar a vista para que, meu querido irmão, nós possamos compreender a palavra de Deus. Vamos pegar o exemplo do Paulo. O Paulo conhecia a lei, mas o Paulo perseguia a igreja. Mas depois do Senhor vem se encontrar com ele. O que a palavra disse? O Paulo, meu querido irmão, Deus veio falar a Ananias para meu irmão, minha irmã, orar para o Paulo, para tirar, meu querido irmão, minha querida irmã, para que ajudasse meu irmão, para que Paulo pudesse ver. Então Deus veio nos tirar da cegueira. O Paulo, por mais que ele tinha zelo fazendo a lei, mas ele era cego primeiro, porque ele não conhecia qual a verdadeira palavra de Deus. Ele não conhecia o verdadeiro evangelho. Mas depois, meu irmão, minha irmã, ele veio se encontrar com Deus. Deus, meu irmão, manda Ananias para que meu irmão pudesse orar para o Paulo. E todos nós estivemos nesta cegueira. E libertar os que estão sendo oprimidos. Todos nós estávamos sendo oprimidos. Oprimidos de quê? No pecado. E anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo. Jesus falou, fechou o livro, entregou-o para junto da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. E dali, meu querido irmão, minha querida irmã, razão pela qual, meu irmão, ele disse em Mateus capítulo 11, vindo a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos livrarei. Qual é o livramento que ele vai nos dar? Todos nós estávamos cansados. Aonde? Seguir o caminho que nós queríamos, fazer aquilo que nós desejávamos. Mas quando nós voltamos a Ele, Ele nos dá o repouso às nossas almas. Ele dá repouso às nossas almas, meu irmão, minha querida irmã. Mateus capítulo 20, do seu versículo 28, Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida como resgate. O Filho do Homem não veio para, meu irmão, minha irmã, servir, para ser servido, mas sim veio para dar, meu irmão, minha irmã, a sua vida como resgate.
Razão pela qual lá em Filipenses capítulo 2, 5, 8, ele que tinha a forma de Deus, ou era Deus, mas se humilhou até pegar, meu irmão, minha irmã, a forma do servo, no sentido de fazer que, meu querido irmão, minha irmã, de perdoar os nossos pecados, de salvar-nos do pecado. De salvar-nos do pecado. Razão pela qual João Batista veio apresentar Jesus Cristo, dizendo, veio apresentar Jesus Cristo sendo o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Que veio para tirar o pecado do mundo, lá em João capítulo 1, do seu versículo 29. Mas vamos ver, meu irmão, minha irmã, o cumprimento desta profecia. Vamos ler com vocês Isaías capítulo 53, do seu versículo 1 a 7. Permitem-me só. Isaías capítulo 53, Isaías. Desculpa. Capítulo 53, Isaías capítulo 53, do seu versículo 1 a 7. A palavra diz-nos o seguinte. O povo disse, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o castigava, que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Não é por causa de nos dar dinheiro. Não é por causa de nos dar a riqueza. Não é por causa de nós ficarmos ricos. Não. Por causa, meu querido irmão, minha querida irmã, de fazer o quê? Por causa dos nossos pecados. Que ele veio para ser morto. Que ele veio para ser castigado. Que ele veio, meu querido irmão, minha querida irmã, para ser castigado. Mas para salvar toda a humanidade. Para trazer a vida, para trazer a salvação de toda a humanidade. Encontrar todo aquele, meu irmão, minha irmã, que esteve perdido. Razão pela qual nós temos a parábola da ovelha perdida. Gosto dessa parábola. E quando ele encontra a ovelha perdida, ele põe a ovelha nos seus ombros. Mas depois de pôr a ovelha nos seus ombros, meu irmão, ele leva a ovelha até a sua casa. E levar a ovelha à sua casa, ele chama os seus irmãos, os seus amigos saíram e começaram a comemorar, porque a ovelha que foi perdida
ele foi encontrado. É muito bom dizer isso em algumas palavras, mas essa parábola esconde muitos mistérios. Esta parábola, meu querido irmão, minha querida irmã, esconde muitos mistérios, há muitas revelações que está por detrás desta parábola só da ovelha perdida. Então ele veio para meu irmão, minha irmã, procurar aquele que esteve perdido. É pelo nossos pecados. A palavra diz, porém, estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigados por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, ok? Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Todos nós éramos como ovelha que havia se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Nós éramos ovelha que tinha sido perdido, na qual cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Eu convido-vos de ler Ezequiel capítulo 30 e... Ezequiel capítulo, deixa aqui confirmar, antes que eu possa dizer alguma coisa ali. Ezequiel 35, onde se fala da ovelha perdida. 37, Ezequiel 37. Pois, eu convido-vos para ler Ezequiel 35. Convido-vos para ler Ezequiel 35 em casa. E também, meu querido irmão, minha querida irmã, você verá que Jesus Cristo, lá em João capítulo 10, o que ele disse? Que tem ainda outras ovelhas que não são desse pasto. Preciso procurar aquelas ovelhas para que todos eles tenham o mesmo, todos eles tenham o mesmo, estejam no mesmo pasto e que tenham um só pastor. Um só pastor. Para que todos eles tenham um só pastor. Então ele veio morrer na cruz, sofrer por causa dos nossos pecados. Isso foi o objetivo principal da morte de Jesus Cristo na cruz. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo, humilhado, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados, do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu povo, o meu plano dê certo. Aleluia. Aleluia.
foi por causa dos seus pecados que, meu irmão, minha irmã, ele veio. Isto foi a missão principal de Cristo. Mas durante, meu querido irmão, minha querida irmã, durante o seu ministério, Jesus Cristo curou pessoa. Jesus curou pessoa. Jesus multiplicou os pães. Jesus ressuscitou os mortos. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não é a missão de Cristo. Isso, curar pessoas, multiplicar o pães, não foi a missão principal. Jesus fazia isso, meu querido homem e querida irmã, por causa da compaixão. Por causa da compaixão. Jesus ressuscitou os mortos porque ele teve compaixão. Jesus Cristo curou doente porque ele teve compaixão. Jesus Cristo multiplicou os pães porque ele teve compaixão. Vou ler com você Mateus capítulo 14, do seu versículo 14. Mateus capítulo 14, do seu versículo 14. Mateus capítulo 14, do seu versículo 14. A palavra diz-nos o seguinte. A palavra diz-nos o seguinte. Quando... Posso começar do versículo 13. A palavra diz. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde estava, vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles. Curou os doentes que estavam ali. Jesus ficou com muita pena deles. Quando viu a multidão vir, Jesus ficou com muita pena deles. Ele ficou com muita pena e curou os doentes. Curou os doentes. Ficou com muita pena, multiplicou os pães. Ficou com muita pena, ressuscitou os mortos. Ficou com muita pena. Meu querido irmão, fez milagre para testificar que é aquele que há de vir. Para fazer o quê? Para salvar a humanidade. Para salvar-te a ti, para salvar-me a mim. Para me salvar, para nos salvar. Ele fez isso por causa da pena. Jesus curou os doentes por causa da pena. Jesus fez milagre por causa da pena. Razão pela qual eu tenho dito, meu querido irmão, minha querida irmã, não pode começar um ministério porque você tem o dom da cura. Não pode fazer um ministério porque você profetiza. Não, meu irmão. Jesus, ninguém pode dizer que Deus, eu tenho hoje visto pessoas dizendo que Deus me chamou no ministério da cura. Deus me chamou no ministério da libertação. Deus me chamou no ministério da profecia. Não, meu irmão. Não. Não. Está errado. Deus mandou-nos para ir fazer discípulos. E todos os milagres que Jesus Cristo fez, a cura da mulher que tinha fluxo de sangue, a multiplicação dos pães, a ressurreição do Lázaro, a cura da filha, do filho da mulher cananeia, todo esse milagre que Jesus Cristo fez, por detrás tem uma explicação. Por detrás, meu querido irmão, tem revelações escondidas. Jesus não fez tudo que Jesus Cristo fez. Tem uma explicação. Nada que Jesus Cristo fez que não tenha explicação. Razão pela qual nunca ninguém falou como Cristo. Nunca ninguém falou como Ele. Nunca ninguém fez as coisas que Ele fez.
Nunca ninguém fez o que ele fez, nunca ninguém fará, nunca ninguém fez o que ele fez e nunca ninguém falou o que ele falou. Então, se Jesus Cristo curava, foi a sua misericórdia, mas não foi a sua missão principal. Razão pela qual, meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo que você hoje não tenha dinheiro, não se desanime. Mesmo que você hoje, meu irmão, minha irmã, não tem aquilo que você está a precisar, não se desanime. Mesmo que hoje você não tem filho, estou a dizendo, há pessoas que hoje estão a chorando porque não têm filho. Mesmo que você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, tem falta, meu irmão, minha irmã, de pagar a renda, tem falta, meu querido irmão, de cumprir os seus projetos, não se desanime. Não é por causa disso que você vai abandonar Cristo. Não é por causa disso que você vai deixar de seguir Jesus Cristo. O Paulo disse, nada me separa, nada me pode separar do amor de Cristo. Nem a fome, lá em Romanos capítulo 8, nada me pode separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a nudez, nem as perseguições, nem a situação de agora, nem a situação deste mundo me pode separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Ele é que não poupou a sua vida, mas se deu por causa de você. Mesmo que a situação não está a dar, mesmo que a situação tudo tornou escuro, ruim, mas, meu irmão, minha irmã, saiba em que verá um momento que você terá a misericórdia de Deus, ou a misericórdia do Senhor. Senhor terá chegar ao momento que o Senhor vai ter compaixão de ti, vai ter pena de ti por causa daquilo que você está atravessando. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, é a vida eterna. O importante, meu querido irmão, minha querida irmã, é você seja encontrado para Ele. O importante é você seja encontrado para Ele. Nada garante que a mulher que tinha fluxo de sangue depois entrou no reino do céu. Nada garante que o paralítico que tinha feito 36 anos, meu irmão, na piscina de Betsaida, entrou no céu. Nada garante, meu querido irmão, o cego de nascimento. O cego de nascença, lá em João 9, entrou no reino do céu. Nada garante. Nada garante. Porque, meu irmão, ler as Escrituras Sagradas, para nós entrarmos no reino do céu, precisamos nascer de novo. Nascer d'água e nascer do Espírito. Nada garante. Se essas pessoas que Jesus Cristo havia curado, depois não creram nele, meu irmão, minha irmã, não terão o reino do céu. Depois não creram nele, não terão o reino do céu. Razão pela qual tenho dito sempre, o importante é a vida eterna. O importante é a salvação. O importante é você esteja encontrado para Cristo. Importante é a sua salvação esteja garantido em Cristo. O resto, meu querido irmão, minha irmã, Jesus Cristo faz isso por causa da pena. Ele teve pena das pessoas que se dirigiam diante dele. Ele teve pena das pessoas que se aproximavam diante dele, porque ele viu que essas pessoas não têm nada para comer. Então Cristo teve pena dessas pessoas. E esta pena, meu irmão, minha irmã, que levou Jesus multiplicando pães, apesar de ter revelações, coisas a explicar por causa da multiplicação dos pães, o que representa, e foi a misericórdia, foi a pena, meu querido irmão, que levou Jesus a curar a mulher que tinha fluxo de sangue. Foi a pena, foi a misericórdia, foi a compaixão do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se desanime. O Senhor sabe o que você está a passar, o Senhor sabe o que você está a sofrer, Ele não se desconhece o que você está a passar. Lá em Apocalipse capítulo 2, 3, a palavra diz o Senhor dizendo às 7 igrejas da Ásia: eu conheço os vossos problemas, eu conheço o vosso problema, conheço o vosso sofrimento. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, temos que tirar da nossa mente, não veio para, meu irmão, nos dar dinheiro, não veio para nos curar,
que não quando sou cristão, quando eu sou cristão, oro, não posso ficar com enfermidade. Não posso ficar com enfermidade. Se eu ficar com enfermidade, são os demônios. Se eu ficar com enfermidade, eu não sou de Cristo. Não, meu irmão, minha irmã. O Paulo tinha enfermidade, nunca leste? O Paulo tinha enfermidade lá em 2 Coríntios, capítulo 8, se ainda tem uma boa memória. Não, 2 Coríntios, capítulo 12, onde o Paulo disse que ele orou 3 vezes para que Deus pudesse tirar a enfermidade que estava nele. Mas o que Deus disse? A minha graça basta, Paulo. A minha graça basta, Paulo. Você encontrou a graça, Paulo. Você encontrou a graça, então a enfermidade não é nada. A enfermidade, Paulo, não é nada, mas a minha graça basta. 2 Coríntios, capítulo 12, vou começar do versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele, no versículo 9 agora, mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me agabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo, meu irmão, minha irmã. O Paulo, conhecemos o homem que foi usado para Deus, que o nome deste Senhor, deste nosso irmão, deixará de ser citado nesta terra depois do fim de todas as coisas. Mas enquanto que o mundo continua, o nome de Paulo, de todos os discípulos, onde está a citar o nome de Cristo, o nome dessas pessoas, meu querido irmão, estará sempre, porque Deus o usou de uma maneira tremenda, como nós dissemos, meu irmão, os seus apóstolos. Mas uma pessoa que foi usada, uma pessoa que trouxe revelações, que Paulo dizendo que tudo que eu estou a ensinar, não recebi de ninguém, não consultei ninguém para vos ensinar. Uma coisa que ele havia feito lá em Gálatas capítulo 2, ele tinha ido para Jerusalém para ser ouvido ao Pedro, o restante dos apóstolos, para ser ouvido para, meu querido irmão, confirmar se realmente ele havia se encontrado com o Senhor. E depois ouviram Paulo falar, disseram realmente, ele se encontrou com o Senhor, confirmaram aquilo que o Paulo estava dizendo. Mas, meu irmão, ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade, mas essa enfermidade não lhe fez recuar para trás. Essa enfermidade não lhe fez, meu querido irmão, minha querida irmã, recuar para trás. Pelo contrário, em Filipenses capítulo 3, do seu versículo 7, 8 até lá em diante, ele diz, tudo que eu fazia, hoje eu começo a considerá-lo como uma lama, uma perca. Uma coisa que eu quero hoje é viver a ressurreição de Jesus Cristo em mim, é compreender Jesus Cristo. Uma coisa que eu preciso é viver a ressurreição de Cristo. Mas ele disse, uma coisa que eu tenho feito é esquecer das coisas que ficam para trás e olhar para as coisas que estão para frente. Porque o que está para trás dura um pouco tempo, mas o que está para frente dura para a vida eterna, dura para a vida toda, meu irmão. O Paulo, uma pessoa que serviu a Deus, mas tinha enfermidade que ele havia orado 3 vezes, Deus não tirou essa enfermidade. Disse que a minha graça manifesta também na tristeza, na fraqueza. Mas muitos hoje, meu querido irmão, minha irmã, quando nós temos enfermidade, quando nós temos uma situação complicada, quando a nossa vida não está a dar, nós, meu irmão, rejeitamos, não, Deus não existe, Jesus até não existe, Jesus não opera mais. Não, meu irmão, o importante é a salvação que você encontrou.
porque podes ficar curado hoje e amanhã também podes novamente ficar doente, porque somos os seres humanos, ainda estamos a viver nesta terra. Somos os seres humanos, ainda estamos a viver nesta terra. Sabe por que o Paulo disse ao Timóteo de começar a beber um pouco de vinho? Um pouco de vinho. Sabe por quê? Porque o Timóteo tinha dor de estômago. O Timóteo tinha dor de estômago. Tinha dor de estômago, então o Paulo vem aconselhar o Timóteo de beber um pouco de vinho. Vem aconselhar o Timóteo de beber um pouco de vinho. Mas o Paulo que fez milagre, o Paulo que faz milagre, que o lenço do Paulo curava as pessoas, que o lenço do Paulo curava as pessoas, ele que faz milagre. Por que, meu irmão, minha irmã, o Paulo não veio logo colocar as mãos ao Timóteo, para que o Timóteo ficasse curado logo? Porque, meu irmão, tudo depende de Deus. 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 Tudo depende de Deus, meu querido irmão. Tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Tudo, meu querido irmão, minha querida irmã, depende de Deus. Então, não fica desanimado quando você passa numa situação difícil e você, meu irmão, essa situação lhe faça recuar atrás. Não, Jesus Cristo veio primeiro para salvar a sua alma. Esse aqui é o primeiro objetivo, esse aqui é o objetivo principal, meu querido irmão, minha irmã, de Jesus Cristo. Não é para nós ficarmos ricos. Não é para nós ficarmos ricos. A riqueza, meu irmão, não é isso. A riqueza para Deus é a pessoa, meu querido meu irmão, conhecer Jesus. É a pessoa conhecer Cristo. Mas, meu irmão, eu quero ler com vocês Lucas, quero ler com vocês esta passagem de... quero ler com vocês essa passagem de Lucas, está em Lucas... quero ler com vocês Mateus capítulo 19, do seu versículo 27 a 30. Tem uma promessa, apesar de ter que Mateus capítulo 19, seu versículo 27 a 30. Vou já terminar aqui. A palavra diz o seguinte: aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, tomarão, os meus discípulos também vão sentar-se em 12 tronos para julgar 12 tribos do povo de Israel. Vamos. E todos os que todos os que por minha causa
deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Jesus também faz uma promessa em que todos aqueles que deixarem as suas casas, famílias por causa de mim, nesta vida eles também receberão centímetros. Mas, meu irmão, é uma promessa que foi feita e essa promessa pode ser cumprida ou não na sua vida. Isso não vai fazer com que nós ficássemos desanimados. Porque posso te perguntar quantos milhões que o Pedro deixou no banco? Quantos milhões que o Pedro deixou no banco? A pessoa que foi dirigida a essa palavra. Quantos milhões que os discípulos de Cristo deixaram no banco? Ou quantas casas que eles deixaram? Talvez nada. Ninguém consegue, talvez, dar essa resposta, porque não há nada. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, isso foi a missão principal de Jesus Cristo, no sentido de salvar o povo dos seus pecados. E amanhã começarei de falar qual é esses pecados que Jesus Cristo veio nos salvar. Por que só tinha que ser Jesus Cristo? Não tinha que ser outra pessoa. Nós vamos falar, vamos avançar, vamos tocar um pouco do Apocalipse capítulo 5 para explicar, meu irmão, o porquê que só tinha que ser Jesus Cristo. E estamos a avançar e depois chegaremos de falar o que Jesus Cristo estava vendo da sua morte e como é que os apóstolos de Cristo viram a morte de Jesus Cristo. Vamos falar muita coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Obrigado por ter assistido. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente. E peço que partilhe para mais pessoas que você puder. Caso tiveres uma dúvida, não hesites, meu irmão, cá estou. Irei sempre a esclarecer. O objetivo é esse mesmo, ensinar a palavra para nos capacitar, para que todos nós tenhamos a capacidade de compreender as Escrituras Sagradas. O meu povo está perdendo por falta de conhecimento, né? Estamos a viver neste momento joio e trigo. Então, Jesus disse, tenham cuidado para que vocês não sejam enganados. Ou para a pessoa sair da ignorância, para a pessoa não seja enganada, precisa, meu irmão, minha irmã, ser ensinado. Oremos. Jesus, meu Pai, meu Senhor, eu te agradeço, eu te digo mais uma vez obrigado por tudo quanto tens feito. Louvado seja o seu nome, Pai, porque ninguém é igual a ti. Obrigado mais uma vez pelo esse momento, Senhor Jesus, que nós ficamos aqui compartilhando a sua palavra. Meu Pai, eu preciso, Senhor, que manifeste, Senhor, na vida de cada um, em que, Senhor Jesus Cristo, que esta palavra, meu Pai, que possa encontrar lugar nos nossos corações, para que, Senhor Jesus, que possa abrir os nossos olhos, Pai, no sentido de nós compreendermos, Senhor Jesus, o que Tu és para nós. Talvez, Senhor Jesus, nós não tínhamos a compreensão exata. Talvez, Senhor Jesus, nós tínhamos te compreendido, Senhor, só em 20%, em 15%. Pai, mas neste momento, Senhor Jesus, Pai, abre a nossa mente, Senhor Jesus. Não queremos mais viver na ignorância, não queremos mais ser enganados, Senhor Jesus. É o momento que você está preparando a sua noiva. Pai, manifesta-te.
na vida de todos nós. Senhor, manifesta-te, Pai. Estou a olhar para aquela pessoa que está doente. Estou a olhar para aquela pessoa que está a passar em situações difíceis. Estou a olhar para aquela pessoa que está a passar em situações complicadas. Eu sei, Jesus, a sua missão, o seu caderno de encargo foi, Senhor Jesus, procurar salvar quem esteve perdido. Mas, meu Pai, você tinha compaixão quando via a pessoa com fome. Você tinha compaixão quando via pessoas doentes. Você tinha compaixão quando via a pessoa, Senhor Jesus, que tinha problema. Senhor, eu peço a sua compaixão. Tenha compaixão, Senhor Jesus. Tenha compaixão, tenha misericórdia naquele, Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, chorando, passando situações difíceis. Senhor, tenha misericórdia. Levante-se, levanta-te, Senhor, na vida de todos nós. Obrigado, Senhor Jesus. Oro para as pessoas que estão nos hospitais. Há pessoas que estão nos hospitais, Senhor Jesus, em que o médico disse já acabou. Há pessoas que estão nos hospitais, Senhor, que perderam, Senhor Jesus Cristo, oh Pai, a confiança, que perderam, Senhor, que perderam a esperança, Jesus. Há pessoas que estão doentes em casa, não têm dinheiro para ir ao hospital, Senhor, perderam a esperança. Há pessoas, Senhor, que fizeram 3 anos, 4 anos de casamento, 5 anos de casamento, Senhor Jesus, oh Pai de glória, Senhor, sem filhos, Pai, que estão chorando, Senhor, que precisam da sua ajuda. Oh Senhor, tenha pena, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, na vida de todos nós, Senhor, pela honra e poder do seu nome. Manifesta-te, Senhor, hoje, amanhã e eternamente nas nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Continua a nos usar. Deixa que esta mensagem possa atingir mais pessoas, Senhor Jesus. Deixa que esta mensagem possa trazer cura, libertações, Senhor Jesus, pelo poder do seu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazareno, dissemos amém. Pois amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Obrigado por ter acompanhado. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente. Até amanhã. Obrigado. Caso tenhas dúvidas, não hesite.